Noite. Hoje nós estamos começando Entre Mulheres. E aí eu vou começar com uma confissão aqui que muitas mulheres não têm coragem de fazer. Eu fiz tudo certo. Eu construí uma casa, às vezes eu casei, tive filhos, construí uma vida profissional impecável. E de vez em quando eu chego e penso, será que é isso mesmo? Eu não tô tão feliz assim. Por que eu não tô tão feliz? Trazendo culpa para esse lugar. Mas existe uma diferença muito grande. É sobre isso que eu quero falar. Sobre construir a sua vida e construir a si mesma. E é sobre isso que nós vamos falar aqui na live hoje. A vida deu certo. Então por que eu não me sinto feliz? Sejam todas muito bem-vindas aqui hoje nesse Entre Mulheres. Toda quarta-feira eu venho trazendo para vocês assuntos entre mulheres, para a gente poder começar, a gente poder trabalhar, olhar para as nossas questões. E hoje eu quero falar sobre isso, né? Quando a vida dá certo e a gente ali não tá tão feliz assim. E isso acontece, né, com a gente, muitas de nós mulheres, é algo muito comum que em algum momento todas nós mulheres vamos passando. Mas existe uma diferença muito grande entre a gente construir a nossa vida e construir a nós mesmas. E o que é isso? É algo que você, às vezes, muitas de vocês nem nunca ouviram falar. A gente vive uma parte da nossa vida construindo a nossa vida, procurando qual seria a nossa profissão, o nosso marido, quantos filhos a gente quer ter, comprando uma casa, comprando o que a gente precisa, o nosso carro, pagando, financiando, construindo tudo aquilo ali que a gente acredita, que a gente foi ensinada, que a gente precisa construir. E ali a gente vai construindo, né? Sendo uma boa filha, uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa pessoa, uma boa irmã. E a gente vai ali sendo uma boa pessoa, construindo uma vida. Mas chega uma fase da vida, aí nesse meio de todos esses papéis, a gente começa a pensar. Quem sou eu no meio disso tudo? E muitas vezes a gente se perde no meio desse tanto de papel. Nós estamos nos perdendo num monte de papéis que a gente foi construindo pra gente mesma. E o que seriam esses papéis, né? Jung chama isso de persona, que faz parte, a gente ter várias personas, porque nós somos pessoas. Quem é a pessoa? A profissional. Quem é a Ludmila profissional? A Ludmila empresária, a Ludmila terapeuta, a Ludmila mãe, a Ludmila esposa, né? E quem é essa Ludmila? A Ludmila, ela tem vários papéis em vários lugares do lado de fora. Vai se perdendo também nesse monte de papel, né? Muitas mulheres, por exemplo, elas se perdem nesse papel de empreendedora, né? De trabalho. Muitas mulheres dedicam a vida dela só pro trabalho. Então ela coloca a identidade dela toda naquela persona, a mulher que trabalha. Ou ela coloca a identidade, muitas de nós nos perdemos na nossa identidade mãe. Quantas de nós nos perdemos na maternidade, né, gente? A gente perde na maternidade aí muitas vezes, né? A gente se perde total, esquece de ser mulher, esquece tudo para poder ficar dentro dessa maternidade. E a gente vai se perdendo no meio de todos os papéis da vida. E a gente chega uma fase que a gente começa a pensar, gente, quem sou eu? Quem que eu sou aqui no meio desses papéis? E eu? E a minha pessoa? Eu construí tudo isso aqui e eu quero ficar aqui? É esse casamento mesmo que eu quero? É essa profissão mesmo que eu quero? Meus filhos cresceram? Estão todos saindo de casa? E eu? Onde que eu fico nisso? Quem sou eu? Minha vida tá aqui toda feita e eu não estou feliz. Eu não tô bem, eu não tô feliz, eu não tô satisfeita aqui nesse lugar. É nesse lugar que chega essa crise de identidade, que a gente chama que é a crise de meia-idade. Se você, acima de 35 anos, não passou em algum lugar dentro da sua vida, em algum momento aí, você vai viver. É quando a gente chama isso, né, de entrar no outono da nossa alma. A gente começa a entrar nesse lugar, que a gente começa a olhar para todos os papéis que a gente construiu e começa a pensar, e eu? Onde que eu existo disso? Quem sou eu sem esses papéis? Quem sou eu quando eu não tô fazendo tudo pra todo mundo? Quem sou eu que tô nesse lugar quando eu não tô fazendo nada? E a gente não sabe nem como que a gente vai existir sem ser essa pessoa, sem fazer nada pra todo mundo. E aí começa essa crise de meia-idade, que parece uma crise que é caótica. Muitas mulheres chegam, né, pra mim, pra fazer acompanhamento terapêutico nesse lugar, sem saber, assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô perdida, eu tô em crise, minha vida tá um caos, eu não sei mais pra onde que eu quero ir, o que eu quero fazer. Mas isso não é
uma crise. Isso é um momento que você tem agora, que você vai trazer para sua vida, para começar uma nova fase de vida. Porque até aqui, como dizia Jung, né, até a metade da sua vida você vive para construir o seu eu social. E depois, da outra parte da sua vida, você vai construir a si mesma, né, que a gente chama de processo de individuação, que é esse processo da gente ser e se transformar quem nós somos, quem nós viemos ser aqui. E quem nunca passou por isso, né? Então a gente passando por esse movimento. Então a gente olhar para quem a gente é. Essa que é a crise. Porque aí você começa a realmente questionar os seus papéis. Questionar se você realmente quer estar nesses papéis. Nessa sua crise de identidade. E é nesse lugar que você começa a fazer um caminho de volta para encontrar quem é você. E é um caminho que a gente vai voltando pra gente mesma. E a gente vai no meio dessa crise, desse caos. Então, e quando que vem essa crise? Essa crise, ela é perimenopausa, né? Que a gente chama antes da menopausa. Porque é dito nessa mulher que precisa atravessar essa menopausa. Porque quando a gente começa a entrar na perimenopausa, é como se nós entrássemos nesse lugar que é o outono da nossa alma. O que é esse outono? Esse lugar que as nossas folhas começam a cair, as questões que até agora a gente não olhou, porque a gente estava construindo a vida, a gente estava extremamente cheia de coisas para fazer, cheia de exaustões, cheia de coisas para fazer, a gente não olhou e a gente começa a olhar e começar a trazer cura para que a gente consiga passar pelo nosso processo de menopausa. E quando a gente consegue passar por esse processo, esse caos, né, e entrar nesse processo de individuação, a gente facilita muito o nosso processo menopáusico, né? Essa menopausa, porque a gente já vai passando por essa crise, vai ajustando a nossa vida dentro do que é importante, dentro do que a gente gosta. E muitas de nós chegam nesse lugar, nessa fase da vida, a gente não sabe nem o que a gente quer fazer da nossa vida. A gente não sabe nem o que a gente quer, nem do que a gente gosta. Muitas vezes a gente chega, a gente não sabe nem o que a gente gosta de comer. A gente vive tanto em função da família, dos outros, que a gente não sabe nem o que a gente quer fazer da nossa vida. A gente não sabe nem o que a gente gosta. E é um caminho realmente que a gente precisa fazer de volta até para ver o que a gente gosta de fazer, como que a gente vai se construir nisso. Então isso é uma coisa assim, que a gente precisa fazer esse caminho de volta. E esse caminho de volta, ele não é um caminho que a gente vai fazer dentro de... Ele não é um caminho, não é um luxo a gente fazer esse caminho, né? Muitas das mulheres falam, não, mas eu não tenho tempo, eu não posso parar, eu tô cheia de coisas para fazer. Não é esse lugar. Não tem como você... não é um luxo, é uma necessidade da nossa alma. É uma necessidade de vida que a gente tem de voltar, de se reencontrar dentro da nossa vida. E esse movimento, ele acontece para todas nós. Só que ele pode ser muito caótico, é um movimento que pode ser extremamente caótico, quando a gente resiste, quando a gente a gente não quer ver ele, né? A gente entra em todos esses questionamentos existenciais, que é nessa outra fase da nossa vida, e a gente não quer olhar para isso, a gente fica ali parado, e esperando as coisas mudarem do lado de fora. Então, quando eu trago isso pra você, minha vida deu certo e mesmo assim eu não me sinto feliz, é isso que eu quero dizer pra você. As questões suas, elas não estão do lado de fora, elas estão todas dentro de você. O incômodo, ele está com você, ele está dentro de você. E é nesse lugar que a gente começa a precisar olhar, que às vezes é muito difícil, porque a gente está sempre tanto fazendo tudo pra todo mundo do lado de fora e se construindo tanto do lado de fora, que a gente não sabe nem como fazer esse processo de voltar para olhar para dentro de você e entender que esse incômodo está dentro de você. E é um movimento, esse caos, essa crise da vida pedindo para você olhar para você e começar a questionar o que você vai fazer com tudo isso que você construiu até aqui, que até então você construiu a sua vida e agora você precisa começar a construir a você mesma. E aí, como que você vai fazer esse processo? Você pode fingir que não tá vendo, ele não vai passar, a crise vai continuar. Muitas vezes as pessoas ficam inclusive até adoecidas nesse lugar, porque elas vão ficando adoecidas porque é tanta resistência de achar, não, eu tenho que ficar aqui. E é uma coisa que eu trabalho muito com essas mulheres que eu acompanho, né, nos meus acompanhamentos, que é você ficar no seu errado, né? A gente fica no nosso errado o tempo inteiro. A gente julga não só as pessoas do lado de fora e critica as pessoas do lado de fora, a gente crítica com a gente. A gente tá o tempo todo julgando a gente, todo o tempo no nosso errado. A gente acha que a gente não pode sentir raiva, a gente acha que a gente não pode ficar triste, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo que a gente não tá dando conta. Gente, né, e às vezes a gente é assim com a gente e é assim
com as pessoas. Quanto mais a gente é pra dentro, mais a gente é pra fora. E quanto mais a gente vai se curando pra dentro, mais as coisas vão curando do lado de fora. Então, quando tá tão caótico as coisas do lado de fora, qual que é o movimento? Pra dentro. É trazer pra dentro o que vocês querem trazer, jogar pro lado de fora. É nesse lugar que a gente vai se construindo e trazendo uma vida nova quando a gente começa a entender isso. Então, o que é esse processo de se construir? É começar a voltar para dentro de você. Esse é o processo de reconstrução. Você começar a voltar para você e entender que as coisas acontecem dentro para depois acontecer fora. A vida, ela tem um movimento que acontece, a vida fala com a gente, a vida movimenta e a gente vai movimentando com ela, mas o movimento ele é interno. Então a gente que tem que entender o que te incomoda, até onde você consegue ir nas relações, o que você gosta, o que você não gosta. As pessoas podem ser do jeito que elas quiserem e você também pode ser do jeito que você quer e você pode ir até onde você dá conta dessas relações. Claro que você comunique e tal, mas você não tem que ficar impondo as coisas para as pessoas o tempo todo, cheio de mimimi, né, gente? Palestrinha, eu tava falando sobre isso hoje no atendimento, que as pessoas querem ficar o tempo todo falando pra você o que você tem que fazer. A gente é adulto, ninguém tem que ficar falando pra ninguém o que tem que fazer, não. Cada um faz o melhor que pode e cada um vai fazendo do jeito que consegue e vai se ajustando, porque a responsabilidade da vida da gente é da gente. Então essa crise de identidade, quando você começa a ver, tipo assim, gente, eu não sou nada disso, que tá todo mundo aí, né, por exemplo, quando a gente tá nesse papel mãe, os filhos vão crescer e aí? Você vai continuar sendo o quê? As mães não querem deixar os filhos pro mundo. Aí eu tô na minha identidade profissional, então eu dediquei minha vida toda pra esse trabalho, mas agora eu não gosto do que eu tô fazendo. E aí eu não posso fazer nada? Não posso fazer nada diferente? Não posso começar a fazer uma profissão nova? Eu não tô nesse casamento, um relacionamento de anos, que eu tô super infeliz, que já não funciona mais, nós tomamos caminhos diferentes, mas eu tenho que ficar aqui pra sempre? Eu gostava disso, mas agora eu não gosto mais, aí eu vou ter que continuar gostando, porque eu sempre gostei. Eu gostava de viajar para tal lugar, mas agora eu não gosto mais, e agora eu não posso escolher novos lugares, fazer diferente. Entende? É esse que é a crise, da nossa crise de meia-idade, esse lugar, desse processo que a gente tá, e a gente fica culpada, por quê? Porque eu não tô satisfeita, que tá tudo funcionando do lado de fora, e eu não tô feliz, eu não tô satisfeita. Então, gente, se não tá feliz, não estamos satisfeita, vamos fazer um processo, pra gente poder ver o que a gente gosta, começar essa nova fase de vida, feliz, viver bem, viver feliz, porque a única forma que a gente tem de honrar a vida que nós temos é de ser feliz. A única forma que a gente tem como agradecer a vida que os nossos pais nos deram e tudo que nós vivemos, as histórias que nós vivemos, é realmente virar pra frente pra vida e ser feliz. E a chance é essa. E agora com mais recursos, com mais consciência, com mais maturidade, a gente poder começar a fazer novos caminhos, trilhar novos caminhos, fazer coisas diferentes, se construir, descobrir novos sabores, novas cores, novos relacionamentos, novos trabalhos, novas profissões, novos caminhos de vida. Essa é a hora. Então é o momento de você começar a construir a si. Você já construiu a sua vida e agora a gente começa a construir a si, sem culpa. Assumindo a responsabilidade, claro que nós somos adultos, né? Nós vamos sair separando e mudando de emprego e viajando pelo mundo, assim, loucamente, mas a gente pode se estruturar para começar essa nova fase da vida, que é se construir. Então, essa é a proposta que eu venho trazendo aqui quando eu falo isso. E falar para vocês, está saindo desse lugar, né, para quem tá nessa fase de vida, de estar achando que tá tudo errado, que tá tudo caótico. Ah, tô aqui, consegui tudo que eu queria. Não, você conseguiu tudo que você queria do lado de fora. Você construiu o seu eu social, tudo do lado de fora, tudo que estava proposto para você construir, você construiu. E agora? Agora você vai construir a você. Então, prestem atenção. Existe essa diferença. E essa crise vem, né, de pensar, tipo assim, eu não posso estar infeliz. Não, você pode estar insatisfeita sim, porque agora é o seu momento de trazer isso para dentro de você, para sua vida, a vida que você quer construir daqui para frente. E se você não escolhe fazer esse movimento, isso não vai passar. Não é uma coisa de vida que vai passar. Não passa. Se é só de você fingir que não tá vendo, ficar ali com a sua insatisfação. Por quê? Porque é um chamado interno, é da sua alma. É a alma que grita, que chama, que tá falando para você pro mais, para você ir pra vida. Então, é sobre isso que eu estou falando. Deu tudo certo, mas eu não estou feliz. Eu não me sinto feliz. Ok, então vamos olhar para onde você não olha, não tá feliz. Aonde que você ainda não tá existindo nesses papéis aí que você tá criando. Então, quem é você nesse lugar? Então, essa é a proposta. Tô fazendo as lives bem pequenas todas as quartas-feiras para que vocês possam assistir novamente, possam compartilhar com as amigas, porque são assuntos, assim, riquíssimos. E é nesse lugar
que eu convido vocês, né, para quem está passando por esse processo, precisa de auxílio, passar por esse processo sozinho é bem mais difícil. A gente ter pessoas junto com a gente para caminhar do nosso lado, não para ser pessoas que sejam bengalas, mas que apoiem, estejam junto com a gente, traga clareza pra gente. É nesse lugar que eu faço meus acompanhamentos terapêuticos, que eu cuido de muitas mulheres, que eu tenho trazido muitos processos para muitas mulheres e elas estão conseguindo sair desse processo de forma mais leve, de forma mais feliz, de forma mais fluida. Então não precisa ser tão sofrido, não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão depressivo, não precisa nada disso, porque tem como você passar por isso com mais clareza, com mais leveza e com mais alegria. E essa é a minha proposta, né? Nos meus acompanhamentos terapêuticos que eu faço com as mulheres, que é o quê? Trazer ela de volta para quem ela é, para a verdadeira identidade dela, porque eu acredito que as mulheres curadas, elas sim, elas reverberam, elas multiplicam e elas curam, porque quando a gente é inteira, a maior contribuição que a gente pode dar para o outro que tá com a gente é ser mulheres inteiras. É nós sermos inteiras, nós sermos de verdade, ser pessoas reais, inteiras, porque a gente vai soltando a rigidez, vai soltando. E a gente vai vivendo feliz. E, gente, não tem nada melhor que pessoas inteiras, felizes, leves, quando estão com a gente. Vivendo, né? Podendo conviver com a gente. Então é sobre isso. E então, a minha proposta para vocês, para quem se tocou para você essa live, se fez sentido, me procura, vem aqui, tô aqui junto pra gente poder caminhar junto, fazer nossos processos e ir pro mais, ir pra vida, e ser feliz, e descobrir o que a gente gosta, e ser feliz, e fazer esse caminho pra vida. Então é isso que eu venho trazendo hoje pra vocês. Não fiquem no errado de vocês, vão pro tô sentindo? Então faz sentido pra mim. Tá me incomodando? Então me incomoda. Não tô gostando? Então eu não gosto. Porque a gente aprendeu que a gente precisa sentir e reagir. O tempo todo. Então eu tô com raiva, eu vou lá, tenho que agredir o coleguinha. Eu tô triste, e aí eu começo a chorar e fico naquele lugar ali de vítima. Não, você não tem que reagir ao sentimento, você precisa sentir o seu sentimento. Ou então, eu tô sentindo e finjo que tá tudo bem, e fico com uma cara linda de paisagem, fingindo que tá tudo pleno. Não, o sentimento é para sentir. São emoções. As emoções não tem sobre certo e errado. São energias que a gente sente. Então a gente precisa sentir e deixar isso ter espaço, assimilar, para que depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso. Mas precisa primeiro ser sentido. Porque quando a gente não tá sentindo os nossos sentires, os nossos sentimentos, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar depressivo. Se a gente não sente, isso solidifica de outra forma no nosso corpo e a gente fica doente, a gente fica adoecido. Então é nesse lugar que as pessoas estão adoecendo. Então vamos sentir, vamos ver o que está incomodando. Sai do seu errado. Você pode sentir raiva, você pode ficar triste, você pode se incomodar, você pode não estar tão feliz na sua vida perfeitinha, e você pode se encontrar aonde você quiser se encontrar, porque você é livre para ser quem você é. E é sobre isso que eu venho trazendo aqui para você hoje. Nós somos livres para pensar, para escolher, sempre no amor, porque a nossa cura, ela sempre acontece no amor. E esse amor, onde que ele começa? No nosso amor próprio, no nosso auto-amor, porque aí a gente pode transbordar pro mundo, porque se eu faço pro outro, sem fazer para mim, sem gostar de mim, eu não tô fazendo no amor, eu tô fazendo na falta, eu tô fazendo para que o coleguinha faça para mim e preencha o meu vazio. Mas se eu tô fazendo para mim primeiro, eu faço pro outro para transbordar no mundo. Esse é o caminho. Mulheres curadas curam o mundo, porque elas transbordam amor, doçura, gentileza, alegria pro mais, pra vida. Então essa é a proposta. Um beijo no coração de todas vocês. Quem gostou da live, deixa um like aqui pra mim, faz um comentário. Eu vou trazer live pra vocês todas as quartas-feiras, pra vocês irem conhecendo, vendo o trabalho, vendo, né, tanta coisa que a gente tem pra transbordar aí no mundo e poder realmente transbordar na vida de cada uma de vocês. Porque quem tá comigo aqui tá pra caminhar em águas profundas, porque eu não sou mulher de águas rasas, eu sou mulher de águas profundas, pra trazer você para suas águas profundas e trazer curas profundas para quem passa aí pelo meu caminho. Então um beijo no coração de todas vocês, gratidão para quem vai estar aqui hoje, gratidão para quem vai estar aqui no futuro, e é isso aí, a gente caminhando aí sempre junto pro mais. Eu só posso ser porque todos nós somos. Um beijo no coração de todos vocês. Muita gratidão. Namastê.